Fernanda, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Graziele? Tudo bem, nós estamos aqui, agora nós temos 27 participantes. O Bruno Beber é o nosso coordenador do Centro de Estudo. Ele vai estar falando umas palavrinhas agora no início para estar abrindo, né, a reunião. Depois a gente vai passar acho que as perguntas que você fez, né? Uhum. Teste, que para a gente estar avaliando mesmo o aproveitamento na aula. E depois eu te faço a sua apresentação e a gente começa, coisinha rápida. Tá ótimo, bom? Perfeito. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, gente, desculpa pelo atraso novamente. Isso. Gente, boa noite a todos. A gente vai dar continuidade ao nosso programa de educação continuada, que tem sido, assim, graças a Deus, tem dado bastante certo. A gente tem atingido colegas de toda a nossa região de ação, né? E também outros colegas que não são cooperados, mas que futuramente serão nossos cooperados e alunos de medicina. Durante a apresentação, a gente sempre pede para deixar os microfones fechados e para depois, se quiser fazer as perguntinhas, a gente tem um momento final, Fernanda, que a gente conversa, a gente bate um papo bastante informal e a Grazi conduz isso aí de forma muito bem, né? As lives, elas são sempre gravadas, editadas, e depois de um certo tempo a gente deixa elas disponíveis no nosso canal no YouTube. Tem bastante aula lá, a gente já tem criado playlist de radiologia, de pediatria, e assim, é bem interessante porque são aulas bem didáticas, a discussão bastante integrada, bastante extrovertida e com um grau de aprendizado bastante grande. A gente sempre pede para que colegas que se sintam à vontade, que queiram participar com aulas e apresentações, ou somente sugestões, mandem para a gente, pode mandar para o meu e-mail, para o meu WhatsApp, ou para a casa do cooperado. E, assim, a grande maioria dessas apresentações, elas são ideias que vieram de outros cooperados, né? Para quem já não é ambientado, a grande maioria acredito que seja, a gente faz... o palestrante elabora 4 perguntas para a gente, que a gente coloca aqui no início, antes da apresentação. Essas perguntas, elas vão ser respondidas de forma que ninguém sabe, né? Ninguém sabe quem respondeu, só a gente, de repente, na verdade, o que importa não é quem acertou ou quem não acertou, porque isso a gente não sabe. Só quem vai saber é a pessoa, é um questionário totalmente anônimo, né? Só quem vai saber é a pessoa que vai saber se ela acertou ou não. Para a gente só usa o dado estatístico para saber qual é o grau de retenção que essa apresentação gerou. Isso tem sido bastante interessante. A gente tem visto que no pré e o pós, que são as mesmas perguntas que são feitas pré e pós a apresentação, o grau de aprendizado tem sido bem, bem legal. E é isso. Só mais 2 ou 3 informaçõezinhas. Na quarta-feira, no dia 7, a gente vai ter uma palestra com o tema ECG no pronto-socorro, que o socorrista deveria saber. É uma palestra que vai ser dada pelo Alexandre Maulard, ele é cardiologista da Vitória, ele com outro colega também, Luiz Gustavo. Eles vão dar noções básicas de ECG, coisas fundamentais que chegam no dia a dia do pronto-socorro. Na segunda-feira que vem, a gente vai ter um programa, uma palestra sobre compliance, prevenção ao assédio moral e sexual na Unimed Sul Capixaba. O palestrante é o Jailson Martins Rocha, que é procurador do Ministério Público do Trabalho. Na quarta-feira da semana que vem, no dia 14, o Wilson Silva Gonçalves Júnior, que é cooperado e cardiologista, também vai falar um pouco para a gente sobre a estratificação da dor torácica no pronto-socorro. Hoje, eu passo agora, sobre a palestra de hoje, eu passo a palavra para a Grazi, que é a nossa colega aqui, ela é pediatra, e ela vai fazer a apresentação. Por favor, Grazi. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Fernanda. Mais uma vez, obrigada pelo aceitar tão prontamente o nosso convite. E eu acho que a aula vai ser, com certeza, muito brilhante. Agradeço imensamente por você ter avaliado o nosso protocolo, ter feito algumas sugestões que nós já colocamos já em prática.
tá? Agora nós vamos pedir a Nádia para estar liberando as perguntinhas, coisa de 5 minutinhos para a gente já estar dando início à aula. Ok, vamos iniciar então, doutora. A gente costuma dar 1 minutinho para cada pergunta, né? E Que na boa, segunda senhor. rodada, a gente já dá um tempinho a menos, já dá uns 35, 40 segundos só. Isso. Restam 5 segundos. No primeiro set agora, a gente pode deixar... vamos deixar um pouquinho mais? Pode ser? Ok. Tá? Pode passar para a próxima, então, por favor, Nádia. A gente vai deixar agora 1 minutinho. Aí, na segunda rodada, a gente pode deixar um pouquinho menos, dependendo de como for o andamento e o tempo aí, tudo bem? Só fazer uma pergunta, o meu som está muito baixo aí, não? Tá bom, doutor, tá ótimo. Obrigado. Cinco segundos. Nova questão. Aonde é isso? Sumiu para mim aqui. Sumiu para mais alguém? Estão visualizando? Se clicar nela... Para mim não está aparecendo também, não. Deixa eu reiniciar aqui, então. Só mais um minuto. Estão visualizando agora? Nádia, o pessoal está pedindo aqui no chat para a gente repetir desde a primeira. Você consegue fazer isso? Sim, só um minuto, doutor. Por favor. Quem sabe faz ao vivo, não é assim? Deixa eu ver se dá para... Vou reiniciar, então, a partir de agora, tá? Na questão 1. Estão visualizando? Sim, estamos visualizando. Ok. Eu não consigo voltar, não, né, Nádia? Como, doutora? Não consigo votar, não? Como é porque você está co-host, como anfitriã, não. Ok. Agora a questão 2, tá? Deu 1 minuto. Só 1 minuto.
Tudo correndo bem aí, gente? Eu estou visualizando aqui, doutor, está ocorrendo a votação, está funcionando. Certinho, né? Certinho. Mano. Encerrar, questão 2. Questão 3. Cinco segundos para encerrar a questão 3. Ok. Questão 4. Encerrando a questão 4. Ok, doutor, finalizado a enquete. Beleza, então. Então, vamos lá. Vamos nessa, Grazi? Doutora, seu microfone está desligado. Fernanda, Agora Oi, sim. Grazi. pode começar, fica à vontade. Obrigada mais uma vez, tá? No final, a gente abre para algumas perguntas de todo mundo que quiser participar, tá bom? Já por isso mesmo que você achou, Gerson? Eu quero começar agradecendo a Graziele pelo convite, ao Bruno pela oportunidade. Itu é um assunto que eu gosto muito, porque eu falo que é o feijão com arroz do nefrologista, né? Se você não gostar de Itu, talvez seja melhor você procurar uma outra especialidade, porque cerca de 90% do que eu atendo no consultório. Porque tem pouca coisa para se falar, porque as definições são bem objetivas, o tratamento é bem estruturado já, mas eu acho muito rico quando eu tenho a oportunidade de falar para colegas, porque é um assunto que gera muitas dúvidas no dia a dia, né? Na vivência prática, aparecem muitas circunstâncias que ficam não tanto no branco e preto, sabe? Uma zona cinzenta, que traz as dúvidas, e aí eu acho que é na discussão que a gente consegue aprofundar mais e melhorar a qualidade do assunto. Então, eu vou começar. Só um minutinho.
Está aparecendo para vocês a aula, gente? Está sim, doutora. Só colocar no modo apresentação. Então, a infecção do trato urinário é uma infecção caracterizada pelo isolamento de bactéria em uma amostra confiável de urina, e ela compreende tanto a fixação quanto a multiplicação do micro-organismo no trato urinário. Então, você não tem como ter uma infecção de trato urinário se essa bactéria não se fixar, porque o clearance vesical ele é muito competente, exceto em algumas circunstâncias facilitadoras. Então, esse é o pili bacteriano, eu sempre coloco essa foto para que seja bem claro, ele tem a capacidade de aderir à mucosa vesical e aderir à mucosa urotelial, né? Então, ela consegue ascender pelo trato urológico, uretra, ureter, e causar infecções mais de trato urinário superior, né? A itubaixa é uma infecção restrita à bexiga e a pielonefrite é um acometimento renal pela infecção. Em crianças, às vezes a gente tem muita dificuldade de diferenciar o quadro, porque crianças com itubaixa podem fazer quadros graves. Então, ela pode fazer febre, ela pode fazer vômito, prostração. E a criança com pielonefrite pode fazer um quadro muito semelhante a uma itu simples. Então, ela pode ter só dor abdominal, uma febre, e a gente fica nessa dúvida de qual dos dois casos que a gente está lidando, né? É uma das doenças mais comuns em pediatria, acomete 3 a 8% das meninas e 1,1 a 2% dos meninos. E responde a 5% das crianças de 0 a 2 meses febris. Então, se a gente parar para pensar, isso é uma porcentagem grande para uma doença única, né? A gente não está falando em, por exemplo, doenças respiratórias, né? A gente está falando de uma infecção específica. Então, é uma incidência considerável para lactente febril. 10 a 30% das crianças vão recorrer em algum momento, e 80% dos casos é causada por E. coli, pela Escherichia coli. Lembrar que, independente da malformação, da circunstância, do sexo da criança, a Escherichia ainda é a principal bactéria. Então, quando a gente faz o raciocínio de tratamento, a gente tem que ter em mente que o mais provável é que seja uma E. coli, que seja comunitária e que ela seja multissensível. Isso é o esperado, é o mais comum. É lógico que algumas características da criança podem trazer um perfil de antibiograma diferente. Então, aquelas crianças que já tiveram múltiplas infecções, ou criança com algum defeito urológico mais grave, podem ter um padrão de resistência diferenciado. Mas as crianças advindas da comunidade, como a itu febril, elas vão ser, na grande maioria das vezes, causadas por E. coli. E são 5 a 10 vezes mais comuns em RN masculinos. Então, é engraçado que quando a gente pensa, né, 3 a 8% das meninas, só 1 a 2% em meninos, mas o sexo masculino, no período até 30 dias, é muito mais frequente ser nos meninos, por conta de uropatias obstrutivas, principalmente a válvula de uretra posterior. Então, se você tem um menino com menos de 30 dias e ele faz uma itu febril, a investigação ela tem que ser mais detalhada, porque a ocorrência de válvula de uretra posterior acaba modificando esse padrão, né, de malformações associadas. Uma coisa que eu sempre converso é sobre a coleta da amostra. Então, eu fiquei extremamente satisfeita com o protocolo da Unimed, porque eles já trazem que a coleta é por cateterismo. Então, quando a gente fala de uma criança continente, e aí para falar em continente, você tem que pensar que é uma criança já bem desfraldada.
ela em outra fase já da vida, você pode fazer o jato médio, contanto que você atente bem para a higiene. Então, principalmente em pronto-socorro, onde às vezes a estrutura, né, para o uso do banheiro é um pouco dificultada, às vezes não tem um chuveirinho. E essa higiene ela tem que ser muito bem feita. Então, orientar a mãe nos meninos, tem que retrair o prepúcio, lavar com água e sabão, enxaguar, não enxugar e então coletar a urina, sempre desprezando o primeiro jato. Nas meninas fica ainda mais complicado, a logística da higiene dentro de um vaso, num banheiro compartilhado, para as mães de menina aí, sabe que é um pouquinho mais complicado, né? Mas tem que ser feita a higiene completa, da vulva até a região perianal, enxaguado e não enxugado, tá? Já na criança incontinente, eu sempre coloco todas as opções que a literatura dá, né? O saco coletor, que tem grande probabilidade de contaminação e falsos positivos. Então, pessoalmente, é um método que eu considero não confiável. Eu não, né? A literatura considera como não confiável. Então, para que a gente usa saco coletor? Para descartar a infecção. Então, se você tem uma criança com baixa probabilidade de que seja uma infecção urinária, você está colhendo como uma triagem infecciosa, e você quer usar o saco coletor para descartar, ela é um bom método. Se vem negativo, você pode confiar. Se vier positivo, o recomendado é que repita a coleta por cateterismo. Então, o cateterismo vesical é a via preferencial. A SBP, infelizmente, não indica como rotina, mas todos os protocolos internacionais, então o americano, o italiano, o europeu, quando eu falo europeu é o inglês, eles indicam como via preferencial. E por que é a via preferencial? Então, apesar de ser, lógico, um método invasivo, mais invasivo que o saco coletor, ele é rápido, praticamente indolor, feito com a técnica correta, de baixíssimo risco de contaminação, então, tanto da amostra coletada quanto da criança, facilitando, por exemplo, uma infecção de trato urinário posterior ao cateterismo. E você consegue, geralmente, uma maior probabilidade de isolamento do germe para a cultura. Então, com o saco coletor, às vezes você vê flora mista contaminada e se a criança não evoluir da maneira que a gente prevê, você fica com dificuldade de fazer o reajuste da terapia antibiótica. Tá? A punção suprapúbica, ela é confiável, mas ela é muito invasiva, então é um método bom, é um método considerado confiável. Eu acredito que a gente tem uma grande resistência cultural, né? Em alguns países estrangeiros é mais aceito, principalmente nos Estados Unidos. Aqui eu consegui fazer uma vez, eu ainda era interna, e depois disso nenhum pai nunca permitiu, nenhuma mãe, nenhum pai nunca permitiu. Então é o tipo da coisa que eu não vejo na prática, eu não vejo como isso ser aplicável no Brasil, e eu nem acho que seja necessário realmente. Eu acho que o cateterismo vesical é muito mais factível, né? E a coleta limpa, que a SBP considera como razoável, é você higienizar o bebê, você deixa o pote coletor tampado, o cuidador fica ao lado do bebê vigiando. E do tufão lá na... Eu pus lá. Quando a criança inicia o jato urinário, o cuidador aproxima o coletor e coleta a urina. Naquele lugar, fica debaixo do... Gente, tem gente com o microfone aberto aí. Do pão, primeiro degrau da escada. Posso continuar? Não tem problema? Decepção, Zezinho. Vou mutar aqui, só um segundinho. Eu coloquei lá dela. Ai, desculpa, Fernanda, pode ir. Imagina que isso. É uma coleta razoável, né? É um método com menos probabilidade de contaminação que o saco coletor, mas ele depende da cooperação e paciência dos pais. Eu vou falar que eu já tentei fazer uma coleta limpa na minha sobrinha, e entre ela começar o jato urinário, você destampar o frasco e coletar o jato, que não é um jato tão organizado, né? O bebezinho,
Não é fácil, tá, gente? Eu não acho que seja um método factível, principalmente em pronto-socorro. Então, eu continuo achando que a via preferencial é o cateterismo vesical, e foi uma coisa que eu fiquei positivamente surpreendida do protocolo de vocês, porque não é uma conduta generalizada. É muito comum a gente encontrar resistência dos serviços para essa via. Eles dão preferência ao saco coletor, eu não sei exatamente qual é o motivo, né, dessa escolha, mas para mim, que sou especialista, o saco coletor é um pesadelo, porque as crianças chegam já tratadas, muitas vezes com a flora mista, então eu não sei se realmente foi uma infecção, se aquilo foi uma contaminação, se a higiene foi feita. Os sacos não são trocados, teoricamente deveriam ser trocados no máximo a cada 30 minutos, e a cada troca ser feita a reigienização do períneo, e isso não é feito na prática diária. Então, como eu vou discutir mais à frente, a gente precisa saber para definir os protocolos. E às vezes a criança vem com múltiplas coletas por saco coletor e eu não consigo definir se realmente foi uma infecção de trato urinário confirmada. Então, quadro clínico em recém-nascidos: baixo ganho de peso, anorexia, vômitos, sucção débil, irritabilidade, hipoatividade, convulsões, pele mosqueada, hipertermia ou hipotermia. Então, pode ser desde muito pouca coisa. Então, às vezes é aquele bebê mais sonolento, que não mama muito bem, que não vem ganhando peso bem. Então, às vezes demora para o pediatra para acender a luzinha vermelha de que talvez seja um sinal de infecção, né? Às vezes fica tratando como dificuldade de pega. Eu já vi bebê ser operado de freno lingual, porque falaram que o problema era que o frênulo era curto e a pega estava inadequada e por isso o bebê não ganhava peso. Então, fez bem precoce a frenulectomia e aí o bebê continuou não ganhando peso. E aí, quando foi feita a triagem, era uma infecção de trato urinário. Então, é importante estar atento a sinais mais leves, porque a gente sempre pensa na infecção do recém-nascido, aquela infecção, né, de UTIN, aquela criança que fica grave, que fica séptica, mas pode ser um bebê com poucos sinais. Inclusive, eu não botei aqui porque não é tão frequente, mas pode acontecer uma icterícia mais prolongada, tá? E lembrar que a mortalidade é a faixa que tem a maior mortalidade, 10% de mortalidade. Urosepse é um grande problema para os recém-nascidos, porque faz um quadro realmente de evolução muito rápida. Os sinais iniciais podem ser muito, muito frustros e a evolução pode ser muito rápida, e a mortalidade está aí para chamar nossa atenção para isso. O quadro clínico de lactente, a febre é muito frequente. Então, podem ser outros sinais? Podem, mas é muito frequente que haja febre. Então, hiporexia, vômito, irritabilidade, dor abdominal e, novamente, o ganho ponderal insatisfatório. Só que é mais comum que tenham outros sintomas, tá? Raramente sintomas urinários. A gente vê, assim, algumas crianças, eventualmente, demonstram um incômodo maior, né? É como elas botam a mão na fraldinha. A mãe costuma referir que a criança, na hora que vai fazer xixi, às vezes parece que faz força, bota a mão na fraldinha, mas não é um sintoma urinário como o de criança maior. Então, a gente, classicamente, só espera que haja sintoma urinário realmente estabelecido quando a criança já tem um controle miccional completo, né? E aí, a irritabilidade do detrusor, né, o processo inflamatório da parede vesical, ele fica mais importante no quadro. Então, sintomas urinários clássicos com polaciúria, disúria, estrangúria, jato entrecortado, sensação de micção incompleta, uma hesitação miccional muito importante, ela fica bem mais evidente. Então, essas são aquelas crianças que a mãe já chega no pronto-socorro falando: acho que meu filho está com uma infecção urinária, porque é muito semelhante ao que um adulto vivencia. A diferença é que adulto raramente faz febre, criança faz febre mesmo em infecções de trato urinário baixo, tá? A dor abdominal também pode acontecer,
geralmente em região suprapúbica e geralmente ao final da micção, mas algumas crianças reclamam de dor em flanco, e aí a gente sempre tem que pensar assim na pielonefrite. Então, o exame físico específico, né, nos casos de infecção de trato urinário, palpação abdominal cuidadosa. Então, lembrar, né, de tentar palpar loja renal. Eu sei que é uma palpação difícil, mas quando a criança tem massa em flanco ou região suprapúbica, a gente tem que ficar atento às patologias obstrutivas, principalmente porque o pionefro, né, que é a presença de uma infecção de trato urinário do rim, com alguma doença obstrutiva associada, ele é uma emergência nefrológica. Então, ela tem que ser abordada. É lógico, né? Você tem aí 24 horas para iniciar a antibiótico terapia, ver resposta, mas se não responder muito rapidamente, o ideal é que faça a drenagem desse rim. Então, a palpação abdominal cuidadosa, ela é imprescindível, principalmente porque a maior parte das crianças a gente vai liberar para casa. Então, palpar o flanco, tentar sentir se tem alguma massa palpável na região suprapúbica, faz muita diferença na segurança para você liberar esse paciente. A presença de fecaloma, ela não vai mudar tanto o tratamento ou o manejo agudo, mas ela muda o manejo posterior da criança, né? Então, a criança, vamos imaginar que você está no pronto-socorro, você fez o atendimento, você identificou uma infecção de trato urinário, e aí você também identificou que a criança tem um fecaloma ali em fossa ilíaca esquerda, geralmente, né? Vale a pena conversar com os pais, perguntar sobre hábito intestinal e já orientar a adequação da dieta ou até mesmo um tratamento para constipação intestinal, uma vez que constipação intestinal é fator de risco. Tá? Com hipercussão lombar, não adianta fazer em bebê muito pequeno. O bebê pequeno, eu digo assim, até seus 2, 3 anos, quando ele tem dor abdominal, ele costuma ter uma irritabilidade geral, assim, você vai tentar fazer a palpação abdominal ou faz a percussão lombar e ele sente dor, mas isso não quer dizer que haja uma pielonefrite. Agora, nos maiores, é importante percutir. Avaliação da genitália, então, pesquisa de fimose e sinéquia. Lembrando que apesar da gente conversar muito da fimose, né, a presença do prepúcio, isoladamente, ele não precisa ter fimose, tá? A presença do prepúcio é considerada um fator de risco. Então, quando a gente pega estatística americana, onde a apostectomia ela é realizada quase que de rotina, né? É uma coisa bem cultural, fica clara a diferença entre os meninos com fimose e sem fimose. Com prepúcio e sem prepúcio. Quando a gente tem fimose, fica ainda pior. Eu tenho tido bastante oportunidade de conversar com os pediatras, porque começou pela uropediatria um movimento de não mexer no prepúcio, não retrair o prepúcio, não massagear a fimose. E, assim, não que eu queira dizer que você tem que retrair a fimose como a gente fazia em 1960, que era puxar com força o prepúcio a fim de abrir a fimose e depois tratava ali aquela laceração que acabava provocando. Mas a retração cuidadosa do prepúcio até onde ele consegue ir é importante. Eu tenho recebido crianças no consultório que não tem fimose, tá, gente? Eu não estou falando nem de fimose, não. Estou falando de prepúcio só. E que a mãe nunca foi orientada a retrair o prepúcio para higienizar a glande. E aí o risco de infecção urinária fica muito alto. Então, a criança com fimose e a criança com o prepúcio sem fimose, a orientação deve ser de retrair com gentileza, movimento firme, porém gentil, para a exposição máxima possível dessa glande e higienização com água e sabão. E depois volta o prepúcio para o local. Tá? E a sinéquia, então lembrar de avaliar a genitália feminina, é importante avaliar a cada consulta, porque se você tem uma vulvovaginite, então uma criança que tenha tido uma diarreia mais importante, fez uma vulvovaginite, ela pode colabar. Então, você pode ter formação de sinéquia, né? Isso é um conceito que às vezes a gente não tem, porque você examina a genitália uma vez e fala, não tem sinéquia, mas a sinéquia ela pode se formar. Então, a cada exame de puericultura é importante examinar a genitália, procurar por sinéquia e tentar resolver, tá?
A avaliação da região sacral em busca de qualquer sinal de disrafismo oculto. Então, pode ser abaulamento da região, tufo piloso, fosseta, perdão, fosseta sacral, qualquer alteração de, quando você olha a criança, o ideal é botar ela em decúbito ventral e avaliar se os glúteos têm o mesmo formato, a mesma altura, se a prega interglútea está simétrica, né? Abaixo do glúteo também está simétrico, para procurar algum sinal de disrafismo. E avaliar o jato urinário. Isso serve principalmente para meninos, por conta da válvula de uretra mesmo, que é muito prevalente, mas cada vez mais a gente tem discutido sobre a importância de disfunções miccionais na gênese das infecções de trato urinário, tá? A saúde urinária das crianças tem ficado cada vez pior, seja pela pressa, seja por desfraude precoce. Então, perguntar se a criança tem uma hesitação miccional importante, se o jato urinário é contínuo, se ele interrompe, em que momento que ele interrompe, se após a interrupção o jato volta forte ou volta em gotejamento, se a criança perde urina ao longo do dia. Então, é muito importante fazer essa conversa, porque os pais, imagina que às vezes os pais não têm a vivência, a noção de como é um jato urinário normal. Então, aquele é o filho que eles têm. Se eles são pais de segunda, terceira viagem, eles podem até ter a percepção de que algo pode estar diferente. Mas se é um pai de primeira viagem, às vezes eles não sabem que o jato do neném tem que vir longe na fralda, né? Eu tive uma criança uma vez que ele escorria pelo corpo do pênis. E aí, quando eu perguntei diretamente para a mãe falou, não, o jato dele, ele faz o jato, sim. Eu falei, sim, mas o jato vai longe, veio em você alguma vez, ou vai longe na fraldinha? Ou é um jato que cai, que pinga? Ela, não, escorre, ué. Como se isso fosse o normal, o natural. Então, é muito importante que seja uma pergunta direcionada, não esperar que a família traga isso para vocês. Então, eu trouxe algumas imagens. É lógico, eu já peguei sinéquias totais, assim, mas não é o mais comum, tá? Você pode ter sinéquia superior, ter só uma visibilidade bem baixinha no meio e posterior, e você pode ter só aqui no finalzinho, gente. Eu tenho encontrado algumas crianças com uma sinéquia bem distal, bem curtinha mesmo, coisa aí de 2 centímetros, só que em termos de higiene, principalmente uma criança ainda usando fralda, a higiene fica muito dificultada, porque a fralda ela favorece que a evacuação venha para a região anterior. E imagina, se você faz aqui um fechamento, todo esse recesso aqui fica aberto para pequenas contaminações. Então, a mãe ou o pai, né, ela troca a criança, ela higieniza tudo que ela consegue ver, mas nessa região aqui fica um resto de fezes. E aí, tudo bem, fecha de novo, bota a fralda por cima, e por quanto tempo essas fezes ficam nessa região periuretral, né? E a fimose, o prepúcio não pode ser retraído, né, classicamente, ou então ele pode ser retraído e fazer um anel fimótico mais posterior. Mas o que é importante? Se você retrair até aqui e higienizar essa parte, já é melhor do que higienizar nada, tá? Então, mesmo a criança com fimose, retrair até onde a pele vai e lavar com água e sabão é extremamente importante. Lembrar de frisar bem com as famílias que não podem machucar. Por que há todo esse movimento de não retrair o prepúcio? Porque quando machuca, geralmente você faz pequenas fissuras em todo ao redor do prepúcio. E depois ela pode evoluir com uma cicatrização hipertrófica e piorar esse anel fibroso. E aí sim, uma criança que iria resolver a fimose espontaneamente com a idade, né, com a produção de testosterona, ela passa sim a ter um anel fibrótico e ter dificuldade de retração e precisar de cirurgia. E aqui são alguns sinais de disrafismo oculto. Então, aqui você vê, tem abaulamento e tem fosseta, aqui só abaulamento e aqui um tufo piloso importante. É lógico, acaba que, eu falo, né, viés do especialista. Eu acabo investigando quando tem fosseta em fundo cego também, porque a criança já vem para mim com uma queixa urinária
E quando tem fosseta em fundo cego, eu acabo fazendo raio-x de coluna também. Mas na pediatria geral é muito comum você ter uma fosseta em fundo cego. E aí você não precisa investigar todos. Se não houver queixa urinária, se não teve infecção urinária e é em fundo cego, você consegue ver que tem fundo, você não precisa investigar desrafismo. Agora, se for uma fosseta completa, abaulamento, tufo piloso, precisa da investigação, porque é risco. Então, falando mais sobre exames a se fazer, né? Exames complementares. O hemograma não deve ser coletado de rotina. Ele não influencia a escolha de tratamento, nem via, nem método, se ambulatorial ou se internação. O que eu explico para a família, então, eu sempre gosto de falar com vocês como eu converso com a família, porque às vezes vocês têm mais dificuldade de convencer uma família que está ansiosa com o quadro do que eu como especialista. Então, o que eu converso com as famílias é o seguinte: o rim é um órgão extremamente vascularizado. Então, qualquer quantidade de bactéria ali, o corpo vai reconhecer rapidamente, vai cair rapidamente, vai provocar rapidamente uma resposta imunológica. Então, a leucocitose, ela não só é esperada, como ela é desejável. Então, a gente tem uma infecção urinária, a gente quer que a criança tenha uma resposta imunológica. Esse dado, ele não vai influenciar a escolha de tratamento. Então, não faz sentido você coletar sangue de uma criança, a não ser que seja, por exemplo, não, eu tenho uma criança com uma febre sem sinais e eu quero uma triagem infecciosa, eu vou colher urina, vou colher hemograma, tudo bem. Agora, eu tenho uma criança que eu tenho a suspeita de infecção de trato urinário. Por exemplo, uma criança que a mãe chega falando que fez uma retenção urinária, ou que está com uma urina de odor fétido, ou que está com uma criança maiorzinha que está com febre, disúria, você não precisa, não deveria, tá? Coletar hemograma, porque isso não vai trazer nenhum tipo de informação para você e pode gerar angústia na família. Então, o EAS, ele age como suspeita. Presença de piúria, de nitrito, esterase leucocitária, qualquer desses sinais a gente coloca como suspeita. Lembrando que nitrito em lactente jovem é difícil de vir, porque você precisa de uma estase vesical de pelo menos 3 horas para a gente fazer a transformação, a bactéria fazer a transformação de nitrato em nitrito. Então, você ter uma urina com nitrito negativo não quer dizer que não seja infeccioso, tá? E a urocultura, ela é a confirmação. Ela vai ser falso negativa, com urina muito diluída, ou um fluxo urinário aumentado, ou se alguém tiver iniciado antibiótico terapia empírica. Esse fluxo urinário aumentado é muito frequente quando a criança é um pouquinho maior. Porque ela começa com queixa urinária e a família fala assim, não, bebe bastante água para ver se melhora. Aí duplica ou triplica o volume de líquido para a criança, na expectativa de que isso vai resolver o problema urinário. E quando ela chega no pronto-socorro, ela chega já com uma urina bem diluída, um fluxo urinário muito aumentado, e você pode ter dificuldade de isolar o patógeno. Tá? O germe ele deve ser único. Quando é feito por cateterismo, você pode considerar de 1.000 a 5.000 unidades formadoras de colônia por ml como positivo, e jato médio saco coletor acima de 100.000. O tratamento, existem, né, vários estudos comparando 7 dias, 10 dias, 14 dias. Ninguém viu diferença significativa entre os diferentes tempos de tratamento. Então, o que eu sugiro, né? Você está com a criança, você iniciou o tratamento, a criança está febril, clinicamente melhor, vamos dizer, no 4º dia de tratamento, você pode fazer sua sete. Agora, se for uma febre que demorou mais para passar, uma criança que ainda tem algum sintoma, que não está clinicamente tão bem, eu manteria por 10 dias. E eu deixo 14 dias reservado mais para os RNs, lactentes muito jovens. E 3 a 4 dias se cistite. Então, se você tem uma criança maior, mais velha, com quadro típico de infecção de trato urinário baixo, sem febre, só com sintomas irritativos, né? Pode ter aí disúria, polaciúria, você pode fazer cursos mais curtos, como a gente faz em mulheres adultas. Então, isso já está endossado por literatura ampla e vai diminuir a exposição da criança ao antibiótico, né?
O endovenoso versus oral também tem estudo mostrando que não existe diferença em termos de efetividade antibiótica. Você consegue tratar a criança tão bem com via endovenosa quanto com via oral. Então, o que vai indicar a internação? Toxemia suspeita de sepse, então aquela criança que chega com estado geral comprometido, pulso fino, perfusão lentificada, taquipneica, taquicárdica. Então, essa criança ela precisa internar, tá? Não é tanto... Então, imagina o seguinte, hipoteticamente, se você quisesse, você poderia interná-la e fazer oral. Então, teoricamente, se não for sepse, né, se for só uma criança com estado geral um pouco comprometido, você poderia fazer até oral. Então, a gente acaba que quando interna faz endovenoso, né, mas hipoteticamente poderia ser inclusive oral. Pacientes imunodeprimidos, aí eu tô falando, né, dos pacientes oncológicos, os pacientes, por exemplo, meus pacientes nefróticos, eu tendo a interná-los, paciente com alguma imunodeficiência primária, então precisa de internação, vômitos persistentes, principalmente por causa da dificuldade da medicação oral. Então, uma criança que está com vômito persistente, você vai prescrever um antibiótico, ela vai vomitar um antibiótico, então não adianta. Vale a pena internar essa criança, iniciar o tratamento endovenoso, aguardar que os vômitos passem, que o estado geral esteja melhor, e aí você manda para casa para finalizar o tratamento ambulatorialmente. Idade menor do que 3 meses. A idade, a gente ainda usa isso aqui no Brasil, tá? Mas já está mudando. Canadá já tem outro protocolo, Estados Unidos já tem outro protocolo. Se é uma criança com uma família bem estruturada e a criança está no estado geral bom, por exemplo, como aquelas crianças que eu falo, né? Que tem déficit de ganho de peso, sintomas frustros que você identifica numa pesquisa, eles já estão tratando em casa também. Aqui a gente ainda interna. Então, falha terapêutica e principalmente se tiver antibiograma desfavorável. Por que eu falo com antibiograma desfavorável? Porque uma falha terapêutica numa criança que te traga, vamos imaginar, eu comecei a antibiótico terapia empírica no pronto-socorro com cefalexina. E aí a mãe volta com a criança 2 dias depois, 3 dias depois, porque a febre persiste. Mas aí, a essa altura, ela já tem uma urocultura em mãos. E a urocultura mostra que é sensível ao sulfametoxazol trimetropim. Você troca o antibiótico e pode tratar ambulatorialmente se o estado geral da criança assim permitir. Agora, se for uma falha terapêutica com antibiograma desfavorável, germe multiresistente, né, resistente às nossas principais opções orais, aí é melhor internar. E portadores de doenças obstrutivas ou malformações complexas do trato urinário ou doença renal crônica, vale a pena internar. Então, lembra que eu falei do pionefro como um risco real, aumento de mortalidade, tudo. Malformações complexas do trato urinário, porque geralmente eles têm um antibiograma desfavorável. E a doença renal crônica, porque ele pode descompensar da parte metabólica e da função renal. Eu tenho algumas crianças que fizeram lesão renal agudizada após a infecção de trato urinário, e é sempre bem sensível, né, esse cuidado, principalmente o manejo eletrolítico deles. A urocultura após 48 horas, ela é controversa. Então, os principais protocolos hoje, eles não indicam, mas eu acho que é uma boa ferramenta, principalmente para você ter segurança da família, né? Você saber que o antibiótico está funcionando, que a criança melhorou, mas ainda não é uma definição geral, tá? Bacteriúria assintomática. Eu sempre coloco esse slide porque eu acho importante frisar isso. É uma urocultura positiva em criança assintomática, em pelo menos 3 amostras. Ela pode ser persistente ou transitória e é mais comum em portadores de anormalidades urológicas e não se deve tratar. Então, se a criança está assintomática, uma coisa que tem que ficar bem clara, a gente trata a criança. A gente trata a criança. Se a criança está assintomática, não faz sentido você tratar a urocultura dela. E esse é o motivo da gente não indicar coletas de urina de rotina. Essas urinas que são feitas, vou botar uma aspas aí, tá? Urinas de vigilância, elas não são mais indicadas, porque se a criança não tem sintoma, não é para tratar. Então, a gente vai para o tratamento já, né? As opções de antibiótico por via oral para o tratamento da EITU
Hoje, o que a gente mais usa é sulfamethoxazol, trimmetoprim, cefadroxila, cefalexina. O ácido nalidix, ela está no protocolo da SBP, mas a gente não encontra mais nas farmácias, né? Ela já caiu em desuso. E a amoxicilina com clavulanato. Lembrando que a cefalexina, eu sei que aqui no quadro estão 4 vezes por dia, mas se a criança estiver no estado geral bom e você confiar na família, você pode fazer 2 vezes ao dia. Você mantém a dose dia e divide em 2 doses em vez de 4. Tá? As opções de antibióticos por via parenteral para tratamento de TUL são ceftriaxona, gentamicina e amicacina. E lembrando que a nefrologia, né, prefere que faça a amicacina em dose única diária, porque diminui o risco de nefrotoxicidade. Então, outras opções de tratamento. O oral, cefuroxima, 20 a 30 mg quilo dia, de 12 em 12 horas. E parenteral, a gente tem também a cefotaxima, ceftazidima, tobramicina, piperacilina. Eu cheguei a conversar a respeito de uma opção, eu usava muito em São Paulo, era a nossa primeira opção nas crianças que estavam no estado geral preservado e que internavam, por exemplo, por vômito ou internava por baixa aceitação de antibiótico. Então, às vezes é uma família que fala que a criança não tolera antibiótico oral. A nossa primeira opção no serviço era a cefalotina. Então, a cefalotina, ela vai ter mais ou menos o mesmo padrão de sensibilidade da cefalexina, e vai dar a facilidade de você progredir para via oral na alta, né? Para você descalonar de endovenoso para oral e permitir a deshospitalização da criança. Então, eu acho que é uma ótima opção terapêutica para aquelas crianças que têm o estado geral preservado e estão internando por um outro motivo qualquer, principalmente por vômito ou baixa aceitação de antibiótico oral. Então, prevenção de recorrência, higiene adequada. Então, aquilo que eu falei sobre retrair prepúcio, as meninas, a higiene completa da vulva, né? Afastar os grandes lábios, limpar a região de pequenos lábios, diurese completa e adequada. Então, aqui entra a uroterapia clássica que eu coloquei na questão do pré-teste. A criança, enquanto a nádega da criança ainda passa pelo buraco do vaso, ela precisa de um redutor de assento. Então, a criança que não usa redutor de assento, ela tende a contrair o períneo para poder se manter equilibrada em cima do vaso. E isso diminui a efetividade do clearance vesical. Então, a criança ela tem que estar assentada num assento adequado para o tamanho dela, com pés apoiados, pernas entreabertas e, se possível, discretamente inclinado, o corpo inclinado para frente. Então, o que geralmente eu oriento é apoiar o cotovelo nas coxas para urinar. E urinar completamente. Então, aquela criança que sai correndo do brinquedo para fazer um xixi rapidinho e voltar, ela geralmente não urina completamente, ela deixa resto. Então, o tratamento da constipação, um tratamento efetivo, é importante esse acompanhamento, é comum a criança tratar, melhorar e voltar a constipar depois. Então, aquelas crianças que recorrem, tem que reperguntar, por exemplo, às vezes a gente conversou num primeiro episódio, tratou a constipação, a criança veio no retorno, estava sem constipação e permaneceu sem constipação por um período. Mas se ela volta a recorrer, você precisa voltar a perguntar, porque ela pode ter constipado novamente. O tratamento da fimose, e aí eu estou falando de fimose mesmo, você pode fazer o tratamento ou com pomada com hialuronidase e corticoide ou tratamento cirúrgico. Mas a criança que tem recorrência e tem uma fimose que eu não tenha conseguido resolver com pomada, geralmente eu indico a postectomia, mesmo numa criança jovem. Se ela está recorrendo, eu oriento. O Cranberry e o Urvaxon tem estudo só em mulher adulta, ainda não tem estudo de boa qualidade em criança. Eu costumo oferecer para as crianças portadoras de anormalidades urológicas, que a gente tem dificuldade, a gente não pode ficar fazendo profilaxia antibiótica. Eu ofereço como uma possibilidade, deixo claro que não existe evidência científica de grande qualidade, e algumas famílias optam por tentar e outras não. E a profilaxia antibiótica, se a recorrência não se resolve com as medidas clínicas que eu já falei, né? Higiene, diurese completa, tratamento de constipação. Então, quando a gente precisa de quimioprofilaxia, o mais recomendado é a nitrofurantoína, porque a gente não usa como tratamento, então
você não queima um antibiótico de boa qualidade como tratamento, sulfametoxazol trimetoprim e cefalosporina de primeira geração. Quando a gente fala em 1/4 de dose de tratamento, a gente costuma usar cefalexina, 15 miligramas quilo dia. Mas eu vejo em alguns lugares usar 20, e eu acho que, assim, isso são preciosismos, sabe? Se você quer passar 15, eu quero passar 20, não vai fazer grande diferença na vida da criança. Então, não vale a pena, assim, dispor com um colega e falar que a dose que ele prescreveu está errada por conta de 5 miligramas por quilo por dia de profilaxia, tá? E o sulfametoxazol, de 1 a 2 miligramas de trimetoprim. Para facilitar, geralmente eu faço 10 miligramas quilo de sulfametoxazol. Perdão, só adicionando, tá? A nitrofurantoína é uma excelente opção, mas tem que deixar claro para os pais que ela com frequência causa intolerância gástrica. E se for o caso, se a criança começa a vomitar com a profilaxia com nitrofurantoína, é melhor trocar, porque como ela é dada em dose única, a criança vomita e fica sem a prevenção, tá? Investigação adicional, ela é sempre ambulatorial, exceto se falha terapêutica. Então, ultrassonografia de rins e vias urinárias, após o primeiro episódio, em qualquer criança, independente de sexo, né? Sexo feminino ou masculino, tanto faz. Quando é uma criança já mais velha, então a criança nunca teve uma infecção urinária, ela teve a primeira infecção, sei lá, com 6, 7 anos, ela não é necessária, não é protocolar. Mas eu acho que vale a pena fazer depois, ambulatorialmente, porque às vezes o que a gente vê é aquela criança que teve vários episódios febris na infância, que, é a garganta, é o ouvido, a gente não sabe, podia ser infecção de via urinária e não foi diagnosticada adequadamente, né? Então, dentro de 48 horas se falha terapêutica. Você tem uma criança, ela não está respondendo ao tratamento antibiótico, ela continua com febre, ou ela continua com dor, ou ela continua com retenção miccional, precisa ser feito um ultrassom para ver se ela não tem uma uropatia obstrutiva, se ela não tem, por exemplo, um cálculo impactado, se ela não tem alguma anomalia urológica ainda não diagnosticada, e após 7 dias, se tu não complicada. Por que isso? Porque a própria presença da infecção de trato urinário, ela causa uma reação inflamatória local que vai fazer uma ectasia de trato coletor. Então, você pode ter um falso positivo pela infecção ativa, tá? Uretrocistografia miccional, se dilatação ou ultrassom ou recorrência. Lembrando que a recorrência, ela tem que ser discutida com os pais. Por quê? Não existe evidência científica que que os refluxos de baixo grau devessem ser tratados, nem com profilaxia, nem com cirurgia, com nada. Porque os refluxos de baixo grau não causam cicatrizes renais a princípio. Então, você fazer uretrocisto numa criança com refluxo de baixo grau pode não modificar o tratamento. Então, você tem que conversar com os pais, explicar que você realiza muito mais pelo diagnóstico em si do que pela orientação do tratamento. Mas, por experiência, a maior parte dos pais que tem uma criança que tem intuito de recorrência, ela vai querer uretrocistografia miccional como investigação. A cintilografia renal estática após 4 a 6 meses, porque é o tempo de você realmente ter evidência de cicatriz. E a gente espera porque no momento do diagnóstico, 40% vai ter, é o que a gente chama de DMSA de fase aguda. Então, você tem a alteração, mas isso não tem uma aplicabilidade real na vida da criança de longo prazo. Então, 10% vão ter alguma cicatriz após 1 ano e só 5% aos 3 anos, 3 anos após, né? Então, o ideal é que você espere pelo menos 4 a 6 meses e faça essa cintilografia depois, para ver se tem ou não tem cicatriz. E era isso, gente. Esse é o Léo, esse é o Gui, o nosso vomitador de hoje. E eu estou à disposição para qualquer dúvida. Fernanda. Oi. Obrigada, foi uma aula muito objetiva, muito bem falada, conhecimento, assim, né, bastante do assunto e com certeza enriqueceu mais ainda nossos, né, cada um de nós, tá? A Fernanda, eu acabei não falando no início, ela fez pediatria na Unifesp, né, e nefropediatria também, irmã da Carla também, né?
minha amiga de residência, que é cardiopediatra, e filha do doutor Esperandio, né? Acho que a gente pode falar, né, Fernanda? Um cirurgião maravilhoso que a gente aprendeu muito na época no hospital infantil. Fernanda hoje voltou, né, e está trabalhando também no hospital como na formação da residência, né? E, então, assim, fico muito feliz. Acho que a gente vai, com o nosso protocolo, né, tratar cada vez melhor, né, a infecção de urina dos nossos pacientes. E agradeço mais uma vez a sua disponibilidade aqui nos ajudando, tá bom? Não. Alguma Vamos fazer aquelas perguntinhas? Vamos passar aquelas perguntinhas de novo para a gente fazer o teste de novo, Fernando, o Nádia? Parabéns, doutor. Fernanda. Excelente, hein? Tem umas perguntas no chat também, tá, doutor? Tá bom. Aí, a gente vai fazer as perguntinhas e depois a doutora Grazi Obrigada, Graziele. administra tudo aí. Ok, vou passar a enquete então, doutor. Obrigado. Fernanda, parabéns, hein? Tem uma fluência de falar danada, hein?